Boa tarde, pessoal. Iremos dar início e finalizar nessa terceira semana, né, do nosso primeiro workshop elétrico, onde hoje teremos o palestrante André Almeida Santos, com o título do trabalho dele vamos lá que eu vou acertar, redes neurais convolucionais. Isso aí. Ele reduziu, isso para mim é ótimo. Vou fazer uma breve descrição aqui do Lattes do cara, que é bem considerável. Vamos lá. Graduado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Federal da Bahia, IFBA, mestrando em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração pelo Instituto Tecnológico Vale, ITV, Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Teve projetos de iniciação científica realizados na área de automação e programação, desenvolvidos durante a graduação, habilidade de programação em Python, Java, C++, MATLAB e Arduino, com trabalhos realizados e apresentados em eventos científicos. Tem experiência com planejamento de sistema elétrico de distribuição de média tensão, com simulação de fluxo de potência em softwares específicos e análise de perdas elétricas. André, agradeço e a palavra agora é sua. Obrigado. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Eu tinha preparado uma breve apresentaçãozinha também, né? O nosso tema aqui, redes neurais convolucionais. E eu ia fazer uma pequena apresentação, mas eu creio que já fui muito bem apresentado aqui agora. Então, essa parte já está bem avançada. Isso você já sabe quem eu sou, de onde eu vim, o que eu fiz, formei no IFBA. E só uma pequena introduçãozinha com relação ao mestrado, para quem não conhece, não tem essa formação. Eu estou finalizando agora, estou próximo já de fazer a apresentação da dissertação, que é um mestrado profissional lá no Instituto Tecnológico da Vale, em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto. Então, é uma proposta, é um mestrado profissional voltado para a empresa Vale lá, que o objetivo desse mestrado é ter pesquisa desenvolvida para solucionar problemas internos mesmo da empresa. Então, é uma parceria com a empresa e o Instituto de Educação, que no caso aqui é a Universidade Federal de Ouro Preto. E no meu mestrado, eu trabalhei nessa área de inteligência artificial, trabalhando em um projeto de redes neurais, visão computacional, que vai envolver aqui as redes convolucionais, para um projeto, que é esse título que eu coloquei aqui, que é o nome do projeto, que é o ROSE, é um projeto de inspeção para correias transportadoras. Basicamente, fazer inspeção nos equipamentos das correias transportadoras da empresa. Então, é um projeto grande, que tem várias vertentes, várias áreas, e uma dessas áreas é minha linha da minha pesquisa do mestrado. Então, eu deixei aqui minhas informações, tem meu LinkedIn também, quem tiver alguma dúvida depois com relação a esse tipo de mestrado, eu posso tirar mais alguma dúvida também. E para a gente dar início aqui à nossa palestra de hoje, eu achei legal, também interessante, a gente só falar um pouquinho do conceito das redes neurais. Pode ser que tem alguém aqui hoje que também está participando da palestra que não tem esse conhecimento muito aprofundado ainda, está no início, está no básico. Eu vi que tem vocês trabalham também nessa linha, né, de inteligência artificial, redes neurais. Eu vi algumas apresentações bacanas aqui também já no evento que estava acontecendo. Achei bem legal. Mas pensando nesse lado também, vai que alguém que está assistindo hoje não tem totalmente esse conhecimento, é interessante a gente partir desse início aqui, entender o porquê que não é tão interessante a gente utilizar essa rede neural comum para a imagem, e quando a gente chegar lá na frente, a gente vai conseguir ter essa diferença, porque aquela opção de rede, que é a convolucional, é mais adequada para esse tipo de trabalho aí. Então, só para ser bem breve mesmo, bem geral, a gente sabe que uma rede neural vai tentar simular aí o funcionamento do nosso cérebro. Então, ele vai ter aquelas camadas que a gente vai ter os neurônios interconectados ali, e tudo isso é uma forma de simular como o nosso cérebro funciona. A gente precisa ter um estímulo nos nossos neurônios, esses neurônios vão processar a informação em função da nossa experiência ali, que a gente vai adquirindo com o tempo, e os nossos neurônios vão tendo aquela memória, aquela experiência com base no que a gente vive, e cada neurônio vai ter uma informação, vai ter uma operação em cima ali daquele estímulo que recebe
para a gente poder, na saída, ter uma ação em função do que foi processado internamente ali no nosso cérebro. Então, esse modelo, essa estrutura para tentar simular o nosso cérebro e a gente utilizar as redes neurais, hoje é o que a gente bem vê em vários trabalhos, em várias áreas, todo mundo usando redes neurais, todo mundo querendo trabalhar com inteligência artificial, e assim, a gente pode pensar por que o motivo, né? Por que todo mundo quer trabalhar com isso, porque realmente é uma área interessante de se trabalhar, tem muito conteúdo a ser desenvolvido ainda, tem muita coisa legal que dá para fazer, muita coisa importante, e a gente pode tirar o porquê desse boom de redes neurais. Eu creio que essas quatro características aqui influenciam muito nisso, que é a robustez, flexibilidade, generalização e paralelismo. Quando a gente fala aqui de robustez, a gente está pensando numa estrutura, nessa imagem que a gente tem um exemplo do que seria uma rede neural, a gente tem a nossa camada de entrada, onde eu vou inserir informações aqui nesse sistema. Essas camadas intermediárias aqui vão representar os nossos neurônios, a gente vai ter as conexões internas, que vão processar esses dados internamente, e a camada de saída, de fato, é onde essa informação processada vai sair para fora dessa rede aqui e vai trazer alguma informação relevante para a gente. Então, quando a gente fala de robustez para um sistema desse de rede neural complexo, com vários neurônios, é porque durante a construção, treinamento desses modelos, essas redes são preparadas para que, caso algum neurônio desse aqui não funcione, vamos pensar assim, seja retirado da rede aqui, essa rede ainda vai ter um funcionamento legal, ainda vai ser uma rede, vai ser um sistema que vai ter uma representação ok para um problema ali que a gente está trabalhando. Flexibilidade, a gente pode pensar nas entradas dos dados que a gente está apresentando aqui. Se eu inserir pequenas alterações, pequenas mudanças nos dados de entrada, essa rede ainda consegue abstrair, consegue tirar informação daqueles dados ali. Quando a gente fala de generalização, é porque também esse modelo treinado de forma adequada, vai conseguir generalizar o problema que a gente está treinando para entender coisas que estão próximas ali daquele problema nosso. Então, são modelos que têm essa grande capacidade de ter uma generalização também daquela informação que ele está trabalhando. E o paralelismo, a gente tem vários neurônios aqui em paralelos uns com o outro, e a própria estrutura aí já define essa característica para a gente. É algo interessante para o processamento em si também, e deixa essa estrutura muito mais robusta. Mas como que é o básico do básico aqui de uma rede neural? A gente pode pensar na estrutura matemática do neurônio artificial. Então, qual a ideia, de forma bem geral aqui também, qual que é a ideia de uma construção de um neurônio artificial para simular o que acontece no nosso cérebro, com os neurônios do nosso cérebro? A gente vai ter aqui o nosso modelo matemático, que ele vai fazer uma soma e um cálculo, uma soma ponderada de várias entradas, os nossos inputs aqui de dados, e essas entradas vão ser ponderadas por esses pesos, que vão representar uma parte dos nossos neurônios também, e vai acontecer um somatório aqui na frente, e quando esse somatório ocorre, essa informação vai passar por uma função de ativação. Então, essa função de ativação que vai definir se essa informação que entrou e foi ponderada aqui nessa fase, nessa camada aqui desse neurônio, se essa informação estiver acima de um limite, de um valor limiar que está especificado nessa função de ativação, ela vai para frente. Se esse somatório estiver abaixo desse limiar, ela não vai passar, porque isso representa o quê? Para esse neurônio, essa informação aqui não tem muita importância. Então, ele vai ter, o neurônio, por meio dos pesos, vai ter essa sensibilidade para aquela variável de entrada, para aqueles dados que estão entrando ali no nosso sistema. Então, de forma bem geral aqui, de novo, esse somatório vai ser linear, e a função de ativação que a gente vai ter, ele vai realizar uma transformação nesse sistema. Justamente porque, quando a gente fala de problemas mais complexos também, até o próprio funcionamento do nosso cérebro não é linear. Então, a gente precisa inserir essas não linearidades aí no sistema. Bom, mas como que isso ocorre na construção de uma rede com vários neurônios, com várias camadas? A gente tem essa construção
pensando de forma bem geral de novo também, a gente vai ter essa construção aqui, ó. Eu tenho uma camada de entrada, meus dados de entradas vão ser conectados nos neurônios intermediários, e essas conexões aqui que vão ser importantes para ponderar aquelas informações, e para cada neurônio, ele vai ter uma sensibilidade diferente para esses dados. Então, nesse conjunto complexo aqui, que a gente pode ter várias camadas, vários neurônios, essa informação vai ser processada em função dessas sensibilidades aí que vai ser aprendida durante a construção da rede de treinamento. Por isso que é bem comum a gente falar que uma rede neural é uma caixa preta. Por quê? Se eu voltar aqui, para eu extrair uma equação desse neurônio aqui é tranquilo, é simples. Eu vou ter uma equaçãozinha, um somatório simples aqui, ok. Mas quando eu estou em uma estrutura já complexa, grande, com vários neurônios, várias camadas, para a gente extrair uma equação disso aí vai ser complicado. Então, para a gente não é interessante conhecer a equação que está por trás desse sistema. O que é interessante é a gente ter as informações de entrada e as informações de saída e saber se para a gente aquilo ali é relevante. Por isso que a gente chama que a gente vai ter uma caixa preta aqui numa rede neural, porque o que está ali dentro, matematicamente, para a gente, vai ser difícil da gente modelar. Quando a gente começa a entrar nessas estruturas aqui, camada por camada, a gente vai ter dependências ali de uma camada para outra que, a depender quanto maior essa rede, mais complexo vai ser. Então, por isso que a gente tem essa caixa preta por trás ali, que o que vai ser interessante para a gente é o que está entrando, o que está saindo, e eu tenho que saber se aquilo tem relevância de fato para um problema que eu estou querendo resolver. Para quem está treinando, para quem está construindo o modelo, beleza, entender o que está por trás aqui é ok. Mas para quem só vai usar, só vai aplicar essa estrutura, esse sistema para resolver um problema, ele não vai estar querendo saber o que está por trás ali. Mas para a gente é interessante a gente entender também como que esse sistema aprende, como que uma rede aprende durante o treinamento aí, e como que isso acontece. Com esse GIFzinho simples aqui, a gente consegue visualizar que eu preciso ter algumas informações aí a princípio para esse modelo de treinamento, que é o que a gente chama de treinamento supervisionado. Eu preciso de uma informação inicial que eu conheço, uma informação de entrada. Associada a essa informação de entrada, eu já tenho uma saída também conhecida, eu já sei o que aquilo me representa, e eu vou passar essa informação para a rede que foi construída ali, que foi projetada. Durante o treinamento, o que, que vai acontecer? Essa rede vai me dar uma saída, vai dar uma previsão ali com relação a esses dados, e vou fazer uma comparação se essa informação que a rede está me dando está de acordo com o que eu já conheço. Então, se tiver um erro muito grande aqui, o que acontece? Eu consigo mapear esse erro para a minha rede de volta, utilizando derivadas aí em função desse erro, e essas derivadas vão me dizer o caminho ali que eu posso diminuir aquele gradiente ali para eu aproximar essa informação de saída da rede para essa informação que eu conheço. E como é que isso acontece? Esse erro daqui é uma função direta praticamente aí dos pesos da nossa rede. Essas conexões aqui, ó. Então, esse erro está associado diretamente a essas conexões, e se eu utilizar o nosso método lá do backpropagation, que é retropropagar esse erro aqui para cada pesozinho desse, a gente vai conseguir fazer os ajustes necessários, de pouco em pouco, nesses pesos, e fazer a cada época de treinamento. A época de treinamento é pegar todos os nossos dados, passar para a rede, avaliar esse erro aí. Então, a cada época dessa, a gente consegue ir ajustando esses pesos devagarzinho até chegar no mais ideal possível. É difícil a gente ter uma rede que vai ser 100% perfeita ali, que vai dar todos os resultados perfeitos para a gente, mas a gente tenta chegar no melhor possível, no melhor resultado possível para a gente, para diminuir esse erro aqui, ó. Diminuir o que a rede está me dando com o que eu conheço. Então, aqui a gente está falando de um erro para o nosso conjunto de treinamento. E quando eu pego esse modelo aqui de novo, já treinado, e vou utilizar em dados que eu não utilizei no meu treinamento, dados que estão ali agora na vida real. Aí a gente já vai ter outras observações também que a gente precisa fazer. Porque se essa rede foi treinada perfeitamente para esse conjunto de treinamento meu,
mas quando chega lá no momento de utilizar ela de fato mesmo, na realidade, essa rede não funciona, é porque ela aprendeu, memorizou esses dados aqui, e quando ela chega para... E quando eu coloco ela para funcionar, para resolver um problema de fato, ela não funciona. Então, ela não tem aquela característica lá que eu citei de generalização. Então, isso é importante, realizar esses treinamentos de forma correta, fazer avaliações de forma correta, porque essa rede, a gente está construindo ela para solucionar problemas, é, resolver problemas com dados que não vão ser esses mesmos dados aqui do treinamento. Vão ser dados parecidos, associados a esses problemas. Mas se eu memorizo apenas esses dados aqui, não é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo que essa rede tenha a capacidade de generalizar e, a partir dessas informações, resolver os problemas que tenham essa mesma característica. Então, de forma geral, isso aqui vai ser uma regra da cadeia que vai acontecer para ajustar esses pesos internos da rede aqui, à medida que a gente vai botando a informação na rede, observando o que ela tá me dando como informação, comparando com o dado que eu tenho. De novo, se estiver muito longe, faz um novo reajuste. E por aí vai, até chegar em um ponto que a gente considere que seja adequado para o nosso problema. E as aplicações aí que a gente tem com o uso de redes neurais? Hoje em dia, a gente pode ter aplicação de rede neural para tudo que a gente imaginar. A gente vai ter otimização de logística para rede de transporte, diagnóstico médico, sistemas de controle robótico também, tem muita aplicação utilizando redes neurais, previsão de carga elétrica, demanda de energia, muita coisa que pode ser feita também, e por aí vai. Cada dia aparece uma opção, um problema novo que pode ser resolvido aí com redes neurais. Hoje mesmo eu vi um vídeo, hoje mais cedo, já nessa área, nessa parte das redes neurais convolucionais para processamento de imagem, que o pessoal estava conseguindo já utilizar dados de Wi-Fi para poder fazer um mapeamento lá e conseguir enxergar através de parede, conseguir ver pessoas, assim, movimentações por detrás da parede, utilizando dados de rede Wi-Fi e processamento com rede neural. Então, são coisas assim que cada dia aparece uma opção, um problema novo que as redes neurais aí podem ser utilizadas e resolver vários problemas. Mas aqui, a gente agora, com essa visão geral sobre as redes neurais, a gente começa a pensar como que eu posso utilizar isso para poder fazer classificação em imagens com esse tipo de rede. Pensando inicialmente aqui a rede neural comum, aquela que a gente estava vendo ali atrás. Então, qual a ideia inicialmente de uma imagem? O que é uma imagem? Eu vou ter lá uma matriz que vai ter, em cada posição daquela matriz, números que vão representar a intensidade do pixel. A gente sabe que a imagem vai ser um conjunto de pixels, é formado por uma quantidade de pixels, uma matriz, e cada valorzinho daquele representa para a gente uma informação de intensidade. Então, analisando esse exemplo aqui mais simples possível, essa imagem com um valor numérico, considerando apenas aqui, a gente pode dizer o que é preto é 0, o que é branco é 1, o exemplo mais simples possível. Em toda a linguagem de programação, o pessoal sempre fala que tem aquele Hello World, né? É o primeiro código que a gente faz. Então, quando a gente está falando de redes neurais convolucionais, tem muita gente que fala que esse exemplo aqui, com esse exemplo de digits, é o Hello World das redes neurais convolucionais. Mas vamos pensar como a gente poderia, primeiro, pegar isso para utilizar numa rede neural comum. Se eu pensar nessa imagem aqui, eu poderia dizer que essa imagenzinha desse dígito numérico tem uma dimensão lá de 28 por 28 pixels, então são 28 pixels na horizontal, 28 na vertical, e isso aqui eu posso construir uma rede neural para associar cada pixel da minha imagem a um ponto de entrada. Então, isso aqui é algo que pode ser feito, não tem problema nenhum. Basta eu criar uma rede que tenha a quantidade de entradas relacionada à quantidade de pixels da minha imagem, eu vetorizo essa imagem e coloco essa informação no sistema de rede neural. Beleza, para esse caso eu precisaria o quê? Já de cara aqui, uma entrada com 784 pontos ali de entrada para a minha rede. Bom, se eu imaginar que agora, que cada neurônio intermediário dessa minha rede aqui
possa ser ativado por uma determinada região dessa imagem aí, a gente pode imaginar que, sim, essa rede seria capaz de fazer uma classificação de um dígito numérico. E para esse exemplo simples, uma rede dessa tem capacidade de fazer uma classificação. Mas quando a gente começa a pensar em problemas mais complexos, coisas que vão além disso aqui, aí sim já começa a ter problemas. Por quê? Vamos já tentar imaginar aqui de novo algo que seja um pouco mais complexo do que aquilo ali. Eu ainda tenho uma imagem com uma dimensão pequena, eu posso considerar esse exemplo aqui uma imagem de 32 por 32 pixels, e já de cara aqui eu vou precisar o que para colocar essa imagem em uma rede neural comum. Se eu voltar aqui de novo, eu vou vetorizar a minha imagem e vou associar cada pixel num ponto de entrada. Então, nesse caso, eu já tenho aqui um vetor de entrada de 1024 posições. Tá, beleza, eu tenho 1024 posições de entrada, mas quantos neurônios intermediários ali que eu vou precisar para fazer uma classificação de uma imagem dessa? Bom, inicialmente eu não sei, não tem como dizer. A gente visualmente consegue entender mais ou menos que isso aqui é uma imagem de um gatinho ali atrás, porque o nosso cérebro já tem essa capacidade de fazer esse reconhecimento aí de cara, mas um sistema de computador não vai ter. Então, é preciso que ele seja treinado para entender isso daqui. Imaginando agora que minha camada intermediária possa ter ali 7.200 neurônios, logo de cara aqui, deixa eu voltar de novo nessa imagem, logo numa primeira camada dessa, entre a entrada e a primeira camada intermediária, já seriam necessários ali, considerando 7.200 neurônios intermediários, já seriam necessários aqui, ó, 7.372.800 conexões diferentes. Então, já teria 7 milhões de conexões aqui logo de cara para tentar fazer um processamento com essa quantidade de neurônios. E se isso aí não for suficiente, quanto mais neurônios eu precisar, maior vai ser essa quantidade de pesos, de conexões que minha rede vai ter que aprender. Maior vai ser o processamento que eu vou precisar ali para processar essa informação, fazer com que a minha rede entenda esse tipo de imagem aí. Além disso, além desse problema de precisar de várias conexões para a gente ter uma rede comum para fazer esse processamento de imagem, o que acontece? Quando eu vetorizo essa entrada, a minha imagem ali vai perder, meu dado vai perder informação espacial, porque numa imagem a gente tem informações espaciais ali que são importantes. Então, se eu pego isso, vetorizo, eu perco esses dados. Então, o que acontece? Minha rede comum vai tratar todas essas informações aí como se tudo estivesse no mesmo nível. E esse mesmo nível que eu falo aqui, o que isso pode significar para a gente? Vamos dizer o seguinte, um pixel de uma imagem aqui, ele tem uma alta correlação com os pixels que estão naquela mesma região. Então, se eu tenho uma alta correlação com os pixels que estão na mesma região, e uma baixa correlação com os que estão distantes, eu posso entender que para, digamos, um neurônio, eu tenho uma informação que pode ser importante aqui, e as outras regiões não tão importantes. Então, um neurônio pode tratar isso aí com níveis diferentes, níveis de informação diferentes, mas quando eu vetorizo isso e passo de forma paralela para a rede, isso não acontece. Então, para eu pegar essas informações espaciais e tratar isso aí de uma forma mais detalhada, mais específica, com uma rede neural uma rede neural comum, vai ser complicado para a gente. Então, essas imagens têm uma alta complexidade e dependência de pixel por toda parte. Agora, o que a gente imagina quando a gente começa a falar de uma imagem comum que a gente tem normalmente? Aqui, se eu voltar aqui de novo, eu estou falando de uma imagem simples, um canal apenas, uma imagem preto e branco, mas o que a gente tem geralmente, mais comum, são as imagens coloridas com 3 canais RGB que a gente já conhece, que uma imagem é formada por essas três camadas aqui, ó. Uma camada que representa o vermelho, outra camada que representa o verde, e outra camada que representa o azul. Os somatórios, a representação dessas 3 camadas aqui que gera a imagem que a gente visualiza aí na tela, televisão, na tela notebook, onde quer que seja de forma digital.
Então, pensando nesse problema agora dos 3 canais que a gente tem para construir uma imagem digital, eu vou pegar deixa eu voltar aqui de novo, eu vou pegar esses 1024 aqui agora, que eu precisava para representar uma imagem preto e branco, e vou multiplicar por 3. Eu vou pegar, vou ter aqui agora 3 vezes mais neurônios de entradas, e minha rede vai ficar cada vez mais pesada, com muito mais informação, muito mais conexão para ser treinada. Então, isso aí também já é outro problema que fica mais sério ainda quando a gente está falando de imagens com 3 canais, que é o mais comum que a gente vai encontrar também. Pode ter casos que a gente vai trabalhar com imagens que são preto e branco? Pode. Tranquilo, não tem problema nenhum. Mas quando a gente fala de casos, 3 canais ou mais, aí vai depender do tipo de dado que você está trabalhando. Isso aí, para uma rede neural comum, vai ser mais difícil de ser realizado o processamento ali. E é aqui que entra as redes neurais convolucionais, que veio para solucionar esse problema aí, pensando justamente nessa questão espacial desses dados e como extrair informação importante dessas imagens, informação importante ali por região. Então, a CNN vai ser uma solução muito mais eficiente para encontrar padrões em imagens. É interessante porque a gente pensa assim, como é que isso acontece? Eu mesmo, quando comecei a estudar essa parte aqui, esse assunto, fiquei assim, meio que sem saber o que estava acontecendo por detrás ali. Mas quando a gente vai entendendo com mais detalhe, vai observando o que de fato está acontecendo por trás, é interessante de ver. Mas, assim, o princípio básico de tudo isso vem lá da convolução mesmo, que a gente aprende lá nos processamentos de sinais. Qual a ideia da convolução? A gente tem um sinal original, depois eu vou ter um outro sinal que vai realizar uma transformação em cima daquele sinal inicial, né? Então, a resposta dessa transformação vai ser um sinal diferente, que a gente chama que é o sinal que passou ali por aquela convolução. Na CNN, que vai ser a rede neural convolucional, a gente vai ter o mesmo processo. Eu tenho uma imagem original, eu tenho um filtro, esse filtro vai ser aplicado aí nessa imagem, e a resposta dessa passagem desse filtro pela minha imagem vai ser a convolução ali sobre aquela imagem original. Então, a gente tem essas etapas, que é basicamente para extrair essas características, extrair aquelas informações espaciais que eu estava falando, e após disso, a gente pode conectar essa camada de convolução, né, a nossa rede CNN, aí eu vou conectar ela onde agora? Numa rede neural comum, para poder fazer a classificação necessária que eu quero ali. Então, a rede neural, a CNN, é basicamente uma etapa de extração de características e depois uma etapa de classificação. Por isso que esse modelo também se encaixa aqui no que a gente chama de Deep Learning, que é o aprendizado profundo. A própria rede já se encarrega de extrair as informações necessárias dos nossos dados ali, sem a gente precisar fazer muito pré-processamento nesses dados. Pode ser necessário fazer algum pré-processamento? Pode. Vai depender do caso, vai depender do que a gente está, do que é necessário para a gente ali no momento. Mas, no geral, essa rede vai se encarregar de extrair as informações mais importantes que estão por trás daqueles dados ali. Então, além de extrair as informações, ela vai fazer a classificação também. E como que a gente pode imaginar, de forma geral, que agora também, para a gente ter essa ideia, desde o ponto inicial ali até o final, a etapa de classificação, como que a gente pode pensar, como que é esse filtro, como que acontece essa passagem aí para ocorrer a construção de uma rede neural convolucional dessa. Bom, a gente pode imaginar o seguinte, eu tenho uma imagem original aqui, a gente pode pensar nessas bolinhas aqui, ó, para a representação da minha imagem, eu vou ter um filtro de uma dimensão aí que vai ser definida, e esse filtro vai percorrer a minha imagem, vai deslizar mesmo, da esquerda para a direita, de cima para baixo, e cada momento que ela passa por uma região da imagem, a operação de convolução vai ser realizada. Quando essa operação acontece, uma extração de características vai ser retirada dessa região. Então, essa informação vai vir para uma camada aqui mais à frente. Então, quando esse filtro desloca por toda a imagem, eu vou ter uma nova representação daquela imagem que vai ser referente àquele filtro.
Então, isso aí que é o que a gente está chamando de convolução. Acontece uma operação aqui de extração de característica e essas informações vão sendo passadas adiante na minha rede. Na sequência, o que acontece? Só voltando aqui nesse ponto aqui, ó, os filtros vão criar estruturas espaciais de detecção. Então, cada filtro vai ser responsável por extrair uma característica e ele vai observar as regiões das imagens. Então, aqui eu já tenho aquela informação espacial de detecção que eu não tinha lá na rede neural comum, que ele vetoriza tudo e a gente perde esses dados. Na sequência, o que eu vou ter aqui? Eu posso reduzir essa quantidade de informações com uma função que a gente vai chamar de pooling. Ele vai condensar essas informações que foram retiradas da camada de convolução para ficar só com o que é mais importante. Mas aqui eu vou chegar com mais detalhes nessa parte aqui mais para frente. E depois de acontecer essas etapas de extração de características, a gente pega o que sai dessas camadas e conecta numa rede neural comum para fazer a classificação necessária do que a gente está querendo aí. Então, de uma forma bem simples mesmo, para a gente ter esse entendimento aí geral de como vai funcionar esse tipo de rede convolucional, a gente pode pensar nessa estrutura aqui. Então, eu vou ter esses 3 pontos importantes quando eu estou falando de rede neural convolucional. A convolução, né, propriamente dita, essa parte de não linearidade e essa camada de pooling, que eu já vou explicar aqui agora, com mais detalhe, como que isso aqui ocorre. Então, o que é a operação de convolução? Como é que a gente pode entender isso de forma mais simples aí? Vamos pensar nessa imagem aqui, ó, como sendo uma imagem original. Então, eu tenho essa imagem que tem lá 5 por 5 pixels, né, a dimensão dela, e eu tenho informações aqui bem simples de novo, só para a gente entender esse conceito, 0, 1. Onde tem 1 é onde tem informação útil naquela imagem, e onde tem 0 é porque não tem nada de importante ali. A gente pode imaginar isso desse jeito. Eu vou ter um filtro aqui também, uma característica parecida, onde tem 1 é algo que esse filtro quer que extrai, onde tem 0 não. Então, se eu olhar para esse filtro, eu estou vendo mais ou menos o seguinte aqui, ó. Isso aqui parece com X. Então, esse filtro específico aqui vai encontrar possíveis X nessa imagem original minha aqui. Então, vou pegar esse filtro e vou deslizar pela minha imagem. Então, esse filtro vai extrair características, informações espaciais da minha imagem para tentar encontrar possíveis X ali naquela imagem original. Como é que isso acontece? Eu posso pensar nessa seguinte passagem aqui do filtro pela minha imagem. É uma janela que está deslizando pela imagem original. Então, se eu disser que esse filtro meu é um sinal ali que está deslizando sobre aquele sinal inicial, é aquela operação de convolução lá que a gente vê em processamento de sinais. Só que aqui é aplicado para 2 dimensões aqui com imagens. E o que acontece aqui é uma multiplicação ponto a ponto de cada ponto ali daquele filtro com o ponto específico da imagem original que ele está passando naquele momento. Então, esse filtro vai ser deslizado e as informações vão sendo extraídas. Então, essa saída aqui, ó, essa matriz aqui do lado, é a extração de característica desse filtro para aquela imagem original. O que ele quer dizer aqui? Quanto maior esse número nessa parte aqui da extração de características, quer dizer que aquele filtro está associado com aquela região. Eu posso pensar no seguinte, para a gente entender o que isso aí quer dizer. Esse mapa de características, que é o que a gente chama a resposta da convolução, é um mapa de características, vai refletir as partes ali da imagem original que foram ativadas pelo filtro. Então, o filtro passa pela imagem, ativa determinadas regiões ali, e quanto maior aquela ativação, maior vai ser a resposta, maior vai ser o número que vai estar naquele mapa de características. Isso representa que aquele filtro foi bem ativado naquela região. Se eu tenho um número pequeno, aquele filtro foi pouco ativado naquela região, ou seja, aquela região não tem muito a ver com aquele filtro específico ali. Mas nesse exemplo, é bem simples, eu só tenho uns zeros e uns, e tem um exemplo bem simples aqui. Quando a gente está construindo essa rede profunda aí
essa rede para extrair várias informações da minha imagem, eu vou ter vários filtros e eles não vão ser apenas zeros ou uns. Esses valores aí, esses valores dos filtros vão ser treinados e é o treinamento da rede neural convolucional, que vai determinar quais vão ser esses valores desses filtros aí durante o treinamento, de acordo com aquele mapeamento que eu citei anteriormente. Eu tenho minha imagem de entrada, eu sei o que ela representa, e eu associo aquilo com a resposta que a rede está me dando. Se ela me deu uma classificação errada, eu continuo o treinamento, e esses valores aqui vão sendo ajustados, até eu chegar em um ponto que seja ok ali para o meu problema. Bom, aí agora a gente entra aqui de novo, pensando nas 3 dimensões lá dos nossos canais RGB. Aqui é um problema simples. A gente tem apenas um canal aqui, eu posso pensar dessa forma, mas o que acontece quando a gente está falando de várias dimensões? De novo, eu tenho uma imagem original aqui, pensando nas 3 dimensões, né? 32 por 32, a dimensão de largura e comprimento, e 3, representando os 3 canais. Como que vai ser meu filtro para essa entrada? Meu filtro também precisa ter 3 dimensões. Então, cada dimensão, cada canal, quer dizer, cada canal do meu filtro vai estar associado a um canal específico da minha entrada ali. E o que acontece é o mesmo procedimento anterior. Vai acontecer aquela operação de convolução e o somatório daquele filtro na imagem vai ocorrer para os 3 canais ali ao mesmo tempo. Então, cada canal vai ser responsável por realizar a convolução ali com o canal referente à imagem original. E na sequência, o que acontece? Os valores de cada canal ali, daquele ponto específico, são somados, e isso vai dar para a gente uma resposta de um canal apenas. Então, para esse filtro específico aqui, nessa posição, eu vou ter esse pontinho aqui, fazendo essa representação. Quando esse filtro passa por toda a imagem, eu vou ter todo esse mapa de características aqui, representando algo que foi extraído dessa imagem em 3 dimensões. Mas e essa caixa em azul aqui na frente representa o que para a gente? Bom, eu tenho essa indicação aqui, ó, 32 por 2, que é a dimensão, altura e largura. E o que acontece com essa dimensão aqui é o que a gente vai chamar de profundidade. Por quê? Isso aqui vai ser referente a quantos filtros foram aplicados nessa imagem. Nesse caso aqui, eu posso dizer que aqui dentro dessa caixinha aqui é o resultado de 10 filtros que foram aplicados a essa imagem original. Mas só para a gente visualizar de forma simples, essa imagem mostra para a gente apenas um, que é esse em vermelho aqui. Mas eu poderia imaginar que aqui tem mais 10 mapas de características que foram extraídos com outros filtros diferentes além desse. Então, cada filtro vai ser responsável por extrair uma informação daquela imagem por completo. Fazendo uma relação aqui direta com isso, a gente poderia pensar no seguinte: se eu tenho uma rede, alguma construção específica aí de um modelo para detectar o que é um rosto, eu poderia pensar mais ou menos o seguinte: com 3 filtros aqui, o que esses filtros poderiam me representar? Um filtro poderia ser representativo ali do que é uma boca, um outro filtro poderia encontrar naquela imagem o que é um nariz, um outro filtro poderia encontrar o que é um olho, depois, não sei, um outro poderia encontrar ali, fazer um mapeamento para encontrar o que é a orelha, e por aí vai. O resultado desse conjunto, quando a gente observa tudo isso aí, para poder fazer um mapeamento, vai dizer para a gente, tem um rosto ali. Se os filtros não encontraram nada, é porque não tem um rosto ali naquela imagem. Então, esse conjunto aí consegue, de fato, extrair informação muito útil aí das imagens e de problemas que tem essa característica dimensional aqui. Bom, o que a gente estava observando até agora é apenas a convolução. Se eu fizer uma representação aqui direta com a rede neural comum, essa convolução também vai ser algo linear, igual aquele somatório que a gente tinha lá na primeira parte do nosso neurônio. Não tem nada que está inserindo uma não linearidade aqui nesse sistema. Aí é onde entra essa etapa agora de não linearidade. Por que é importante a gente inserir essa não linearidade no sistema? Porque nada é linear praticamente na vida real. Então é interessante a gente ter essa
parte nesse sistema que vai trazer informações importantes para a gente. Então, essa informação, o que acontece quando eu insiro uma não linearidade aqui no sistema? Vai existir várias funções, algumas funções que executam essa função, mas, no geral, a mais utilizada é essa função ReLU aqui, que é a função linear retificadora. O que essa função vai realizar nesse processo após a convolução? Nessa imagem aqui, a gente consegue visualizar isso daí, ó. Vamos imaginar aqui que essa matriz, essa parte aqui dessa imagem, é o resultado daquele mapa de características. Então, isso aqui já ocorreu a convolução, e eu tenho aqui um mapa de características para um determinado filtro. Eu tenho aqui agora valores que são positivos, valores que são negativos. Eu tenho alguns que são valores mais altos, 101, 100, 23, valores pequenos, menos 10, valores negativos. Quando eu aplico essa função retificadora aqui, o que ela diz para mim? Olha lá os valores, e o que for positivo, você mantém, e o que for negativo, você coloca zero. Então, o resultado dessa função de não linearidade aplicada nesse mapa vai ser isso daqui, ó. O 15 permanece, o 20 permanece, o menos 10 virou zero. Menos 100 também virou zero. E o que é positivo permanece. Por que isso aqui acontece? Porque lembra lá da convolução que eu falei? O filtro está ativando as regiões que ele está relacionado. Se eu tenho um valor aqui que é negativo, quer dizer que aquele filtro para aquela região não representa nada. Então, se aquele filtro específico não representa nada para essa região, eu não quero levar essa informação para frente. Eu vou colocar zero aqui e ele não vai para frente para continuar o processamento dentro da rede. Então, com essa função que a gente passa para frente apenas o que é importante de fato para aquele filtro ali que está sendo utilizado na camada de processamento da imagem. Então, essa função é bem importante por conta disso. Tem outras funções? Tem. Mas, no geral, o que a grande maioria do pessoal utiliza é essa função aqui. E depois, qual é aquela última camada que eu citei lá, que é importante também nesse processo de convolução? É o que a gente vai chamar de pooling. Essa aqui vai ser uma operação utilizada apenas para reduzir, de novo, reduzir a dimensão daquele mapa de características. Isso vai fazer com que a dimensão dessas informações dentro da rede vão sendo diminuídas. Isso ajuda na redução de dados que precisam ser processados internamente e valores dos próprios filtros que têm que ser aprendidos. E ele vai preservar essa invariância espacial da minha imagem, do meu dado. Isso aqui é importante justamente porque eu posso pensar no seguinte: se eu tenho uma imagem, sei lá, vamos voltando para aquela imagem do gatinho que a gente viu anteriormente. Se eu tenho uma imagem de um gatinho, se eu pegar e gerar uma pequena mudança menor possível ali que eu possa imaginar naquela imagem, fazer um deslocamento, algo do tipo, aquela imagem ainda continua sendo uma imagem de um gatinho. Então, a invariância daquele dado é importante. Então, isso aqui traz essa informação para a gente. Essa função, de novo, eu estou colocando aqui a mais comum que o pessoal utiliza, que é essa chamada de max pooling. E o que ela faz? Eu vou pegar esse mapa de características e vou aplicar de novo um novo filtro aqui sobre esse mapa, só que com essa característica aqui, ó. Eu vou observar lá de 2 em 2 e vou pegar apenas o maior valor dessa região e vou passar para frente. Então, nesse caso aqui, qual é o maior valor dessa região? É 6. É o 6 que vai ser passado para frente. Qual o valor maior valor dessa região? É o 8. É o 8 que vai para frente também. E por aí vai. Então, isso reduz a dimensão do nosso problema ali, daquele dado que está sendo passado pela rede, e preserva aquela invariância espacial do nosso problema. Porque, de novo, o que vai ser passado para frente é apenas o mais importante daquela região. Outra função que pode ser utilizada também aqui seria uma média dessa região. Então, no lugar de passar o valor máximo, passa a média. Mas isso aí depende, de novo, da proposta da construção da rede, da necessidade, mas, no geral, o que o pessoal mais utiliza, de novo, é essa função aqui do máximo. Bom, e como que a gente pode pensar nesses filtros, como isso acontece internamente na rede aí?
Eu coloquei essa imagem do gatinho de novo, só para a gente voltar com relação àquela primeira imagem lá inicialmente, e como é que a gente pode pensar nesses filtros internos dentro da rede. De forma bem simples, o que vai acontecer é que esses filtros vão ativar regiões diferentes da imagem. Então, a gente pode pensar nessa sequência aqui, ó, como algumas camadas da rede, e à medida que a imagem vai passando pela rede, pelas camadas de convolução, de pooling, a dimensão dessa imagem vai reduzindo. Então, aqui eu tenho uma imagem próxima da original, aqui eu já tenho uma imagem com uma dimensão menor, esse filtro lá está extraindo algumas características importantes dessa imagem aqui, já reduzida. Quando passa para uma outra etapa de redução, já vai ficando essa imagem bem pixelada aqui, a dimensão já está bem menor, esse filtro está realçando o que aqui nessa imagem? Provavelmente os olhos aqui do gato, coisa do tipo. Se eu tivesse um outro filtro, ele estaria realçando coisas diferentes. Cada filtro vai ser responsável por uma característica. Quando chega no final, algumas camadas mais para frente aí da nossa rede, o que vai acontecer é isso daqui, ó. A imagem vai ficar desse jeito. Então, para a gente já não consegue mais dizer o que é isso daqui. Mas na estrutura como um todo ali daquele sistema, essa informação é útil e ele está extraindo coisas importantes daquelas imagens. Então, toda essa etapa de construção de camadas convolucionais para extrair essas informações vai gerar coisas parecidas com isso aqui. Cada problema vai ter uma instrução diferente, a depender do treinamento. Mas, de forma bem geral, a gente consegue visualizar essas etapas internas aqui. Bom, e o que o pessoal já percebeu, já se sabe, com os trabalhos que já foram realizados e por aí vai? Que as primeiras camadas, geralmente, reconhece, faz o reconhecimento ali de coisas mais simples, como os bordas, cantos e por aí, coisas desse tipo. E as camadas mais internas, que são as mais profundas, aí elas são responsáveis por extrair aquelas informações ali, aqueles dados mais difíceis, coisas que são muito mais complexas da gente visualizar de forma simples. Por isso que essas redes também são chamadas de Deep Learning, é um aprendizado profundo mesmo, vai profundo ali naquela imagem, extraindo cada camada consegue extrair coisas mais profundas daquela imagem. Bom, e pensando aqui agora num conceito mesmo já geral dessa construção dessa rede. O que é a convolução, o processo de extração de características, basicamente vai ser aquilo ali que eu estava falando para vocês, que eu estava explicando, de forma bem simples mesmo, bem geral. Então, na construção para o treinamento de uma rede neural desse tipo, né, convolucional, o que a gente vai ter? Primeiro, essas camadas que vão extrair características, né? Vai ser o aprendizado ali daquelas informações importantes das imagens. Então, aqui a gente vai ter convolução, ReLU, pooling e por aí vai. E essas camadas vão sendo conectadas na sequência. Então, a saída de uma convolução pode ser a entrada de uma nova convolução e por aí vai. E quando a gente chega no pooling, essa redução de dimensionalidade aqui vai acontecendo. Então, cada vez mais, aquela imagem vai reduzindo, e a gente vai tendo uma quantidade aí, maior de filtros para extrair muito mais informação daquele dado. Essa que a gente pode pensar numa primeira etapa da convolução, para um treinamento. Depois, quando eu chego nessa etapa final aqui de classificação, aí sim eu vou pegar esses filtros, esses mapas de características aqui, finais, e vou vetorizar tudo isso. Quando eu vetorizo tudo isso daqui, eu jogo numa rede neural comum para fazer a classificação. Aí essa classificação, que essa informação, vai estar associada com um problema que eu estou querendo mapear, que eu estou querendo classificar. Nesse exemplo simples aqui, eu tenho uma imagem, um carrinho lá na frente, na entrada, e eu tenho umas possíveis classes que eu estou querendo aprender. Carro, van, caminhão, bicicleta e por aí vai. Então, o que acontece aqui agora é aquele processo da rede neural comum, para fazer a classificação com base nesses mapas de características que foram extraídos da imagem original. Então, essas informações aqui são apenas informações relevantes das imagens, dos dados que a gente está trabalhando, e quando eu chego aqui nessa etapa, eu vou conseguir uma quantidade muito menor de neurônios para fazer essa classificação, se comparado com o que seria necessário para realizar o treinamento de uma imagem comum
pegando uma imagem dessa e já colocando diretamente num sistema desse de rede neural comum. A gente perderia aquelas informações espaciais, como eu estava falando, e o tamanho dessa rede aqui teria que ser monstruoso para tentar extrair algo interessante desses dados aí. E como que acontece todo esse processo de treinamento? Vai ser bem parecido com o que eu citei lá anteriormente. A gente pode utilizar o mesmo método lá do backpropagation para poder treinar um modelo de uma rede dessa. Então, nesse caso aqui agora, o backpropagation vai servir para treinar os pesos da camada de classificação e treinar os valores dos filtros que vão extrair as características. Então, esses dados aí, quando eu inicio uma rede dessa, eu determino quantos filtros eu vou querer, quantas camadas minha rede vai ter, coisas desse tipo, e, normalmente, os filtros vão ser inicializados de forma aleatória, assim como os valores dos pesos da rede neural comum. É durante o treinamento que esses valores vão sendo aprendidos. Mas, quando a gente está falando, de novo aqui agora, quando a gente está falando de problemas aí do mundo real mesmo, para poder serem resolvidos, a gente vai precisar de muito dado de informação para realizar um treinamento desse, de uma rede do zero, uma rede construída do zero ali para poder fazer esse tipo de classificação. É necessário muita informação, muito poder de processamento, e isso é algo não muito simples de ser conseguido. Problemas reais mesmo, é muito difícil a gente ter dados suficientes para treinar sistemas desses. Então, o que acontece? A gente precisa realizar algumas transformações das imagens para aumentar essa quantidade de dados originais que a gente tem, é o que a gente chama de aumentar os dados, a gente precisa de muito dado de informação, então a gente executa algumas mudanças aí, algumas pequenas alterações nessas informações, para o computador, para o sistema entender aquilo como coisas diferentes, né? Uma imagem, digamos, uma imagem, eu tenho uma imagem original, pego aquela imagem, faço um pequeno rotacionamento naquela imagem, para o computador, aquilo vão ser duas imagens diferentes, que é a mesma classe. Então, com operações desse tipo, e vão ter outras também, a gente consegue aumentar esse conjunto original de dados para realizar um treinamento adequado disso aí. Quando não é possível, a gente pode utilizar também modelos de redes que já são validados na literatura, já são bastante utilizados aí para realizar classificação de vários problemas distintos. E o que acontece? A gente usa a base dessas redes, realiza as mudanças necessárias para o nosso problema e treina esses modelos com os nossos dados para o nosso problema ali que a gente está querendo solucionar. Mas isso aí já a gente vai precisar entrar em outros detalhes também, outros assuntos, e estenderia um pouco mais essa explicação, esse conceito aqui do que é a rede neural convolucional e como que a gente pode utilizar esse tipo de processamento aí. Bom, e para a gente ver algo de fato mesmo aplicado aí, como isso pode ser utilizado. Aqui eu coloquei como exemplo, né, nesse slide, como que eu utilizei esse tipo de sistema para aplicação lá do meu mestrado, que a ideia do projeto é o seguinte: tem um sistema automático de inspeção para poder fazer inspeções visuais nas correias dos transportadores. Como eu falei, lá no mestrado profissional, são projetos voltados mesmo para a indústria, para a empresa, para solucionar alguns problemas. Então, qual é o objetivo do trabalho que eu realizei? Identificar essa característica aqui, ó, de aglomeração lá de sujeira nos rolos dos transportadores, para ter essa classificação e a gente conseguir ter isso como algo útil para o sistema de manutenção preventiva e detectar esses problemas. Porque para a empresa lá, para a indústria, isso aqui é um problema que acarreta, de novo, em defeitos nos equipamentos, por aí vai. Então, a ideia é que essa rede possa ser acoplada numa plataforma robótica, que é aquele projeto que eu citei lá inicialmente, e o que esse sistema vai fazer? Vai ter vários conjuntos de sensores para realizar inspeções diversas aí desses equipamentos, e um deles é justamente esse tipo de avaliação aqui para fazer essa detecção. Então, eu tive a oportunidade de fazer essa construção desse tipo de sistema e testar também, de fato, isso em tempo real, colocando essa rede para funcionar, para rodar, fazer uma captação do vídeo em tempo real e fazer uma avaliação também da classificação, tudo mapeando ali, fazendo uma leitura em tempo real mesmo, e, tipo, digamos, são coisas que podem ser realizadas de maneiras
até relativamente assim simples, né? A gente pode dizer mais ou menos que não são tão assim de outro mundo para ser construído e de fato tem respostas interessantes, tem resultados interessantes. Outro problema também que eu posso citar nesse tempo que eu realizei com essas redes neurais convolucionais foi um outro trabalho que a gente realizou. Aí já não foi eu sozinho, foi em grupo com o pessoal do próprio mestrado lá também, para realizar a detecção de tubulação interna lá de rejeitos com as emendas a tubulações com problemas. Então, as redes neurais convolucionais também foi um resultado bem interessante que a gente teve nessa classificação de emendas com problemas, emendas já desgastadas e coisas do tipo. Então, isso são soluções também necessárias, problemas específicos que acontecem aí na indústria, e problema é o que não vai faltar para esse tipo de rede, esse tipo de proposta que tem resultado interessante, e podem ser aplicadas com uma certa facilidade também. Não é nada de outro mundo, nada complexo demais para a gente poder utilizar e trabalhar com esse tipo de sistema aí. Só alguns exemplos, algumas coisas aplicadas mesmo, para a gente poder visualizar onde que isso aqui pode ser aplicado. Bom, e onde que a gente pode, além de pensar nessa ideia de problemas que a gente pode utilizar, né, com esse tipo de rede, onde que a gente pode programar esse tipo de sistema aí? O nosso famoso MATLAB tem essa opção também, né, nós faz tudo da engenharia aí, mas no MATLAB, eu particularmente nunca utilizei a CNN. O mais comum é programação em Python para trabalhar com esse tipo de sistema de construção de redes neurais aí. Então, esses dois frameworks aqui que eu coloquei no slide são os mais famosos que a gente vai ter para esse tipo de processamento de qualquer modelagem de inteligência artificial, não só convolucional, mas qualquer tipo de sistema inteligente, que é o TensorFlow e o PyTorch. Aqui, só de cara, a gente já pode perceber que vão ser sistemas bem robustos mesmo, porque quem desenvolveu o TensorFlow foi o Google, e quem desenvolveu o PyTorch foi o Facebook. Então, são frameworks aí bem potentes, de código aberto, o pessoal desenvolve bastante coisa em cima disso daqui, e quem usa isso são as grandes empresas aí, como o Google e Facebook, que produzem e continuam desenvolvendo aplicações novas aí para essas ferramentas. Então, tem muita coisa que a gente pode utilizar, muita estrutura boa que a gente utiliza dessas ferramentas para a gente não ter que sair construindo nada do zero. Então, a estrutura, a base que essa linguagem e esses frameworks aí dão para a gente trabalhar com esse tipo de opção é gigantesca. Bom, para fechar, eu coloquei aqui o que a gente poderia pensar em aplicações aí voltadas também para a elétrica com esse tipo de rede, com esse tipo de sistema. Aí eu tive essa ideia aqui de ontem para hoje, eu achei alguns artigos legais na internet, disponíveis aí para a gente poder ler e observar, e onde que esse tipo de rede está sendo utilizado também em problemas voltados aí para a elétrica, além de processamento de imagem. Bom, esse trabalho aqui é uma detecção de faltas aí em linhas, né, baseadas em redes neurais convolucionais. Esse trabalho, especificamente, foi com imagens, então o pessoal utilizou um bancozinho lá de imagens com cabos onde aconteceu faltas elétricas nas linhas, para classificar pelas imagens os tipos de faltas que aconteceram em função do que aconteceu de fato mesmo com o cabo, né, como ele partiu, coisas do tipo. Então, nesse trabalho aqui, o que eu achei legal, esses trabalhos aqui eu não li todos por completo, porque eu peguei isso aqui de ontem para hoje, mas eu dei uma olhada geral, e eles tiveram essa classificação com um resultado bem interessante, e aqui quando a gente olha para uma imagem de um cabo, de um fio, eles não estão com aquele fio ali numa bancada, num local ideal, apenas com o fio na imagem, não. A imagem foi tirada do fio mesmo, na estrutura onde estava, então tinha muita informação, muita coisa além do fio, do próprio cabo naquela imagem, e eles conseguiram fazer uma classificação interessante também daquele tipo de falta em função do que ocorreu com as características ali daquele cabo. Um outro trabalho que eu achei legal também, esse outro trabalho aqui de identificação não intrusiva de cargas aí similares em Smart Grid, usando rede neural convolucional. E nesse trabalho, o pessoal
conseguiu fazer uma classificação, entender as características das cargas similares ali, para tentar saber quais cargas eram aquelas que estavam conectadas nesse sistema lá que eles proporam. Então, foi algo também bem interessante de verificar. Esse aqui, eu vi a apresentação desse trabalho no ano passado, no evento que teve, achei bem interessante também. E esses dois últimos aqui, eu achei muito top também, muito bacana, eu encontrei eles hoje pela manhã aí. Nesse primeiro, o pessoal utilizou essa mesma estrutura de rede convolucional para fazer detecção lá em problemas de motores de indução, quando ocorre alguma falta entre as fases, fase neutra ou problemas trifásicos. Eles analisaram os sinais lá dos motores utilizando rede neural convolucional direta, sem fazer um pré-processamento dos dados, sem utilizar transformada de Fourier nem nada. Modelaram os dados numa estrutura matricial, desde que a gente consiga modelar aquelas informações com aquela estrutura ali, a gente pode utilizar essas redes convolucionais para isso. E eles demonstraram lá que, com uma convolução, uma rede convolucional, foi possível identificar os problemas, caracterizar aqueles problemas mesmos, sem realizar nenhuma operação sobre aqueles sinais. Um exemplo que eles citaram alguns exemplos lá das transformações necessárias, né? Eles não utilizaram nenhuma transformação de Fourier nem nada. Com um sinal puro, extraído do problema lá, da leitura que eles fizeram, eles colocaram aquilo numa estrutura matricial e conseguiram fazer o treinamento e a classificação bem bacana mesmo com uma rede neural convolucional. Nesse outro aqui, o pessoal fez análise de estabilidade de tensão, considerando penetração, né, de placas aí fotovoltaicas em sistemas de transmissão, sistemas de um fluxo de potência, e eles utilizaram a matriz jacobiana daquele sistema para pegar aqueles dados, que é uma estrutura matricial, e por meio de uma CNN fazer uma classificação e entender também o que acontece com a avaliação da estabilidade de tensão naqueles problemas ali. Então, também, o que eles citaram lá no artigo deles, que é interessante, esse procedimento de CNN para problemas com as características aí das matrizes jacobianas, porque além das informações de tensão que aquela matriz carrega, ela carrega também consigo ali informações do fluxo daquele sistema. Então, aquela matriz, a gente pode dizer que é uma imagem daquele sistema naquele momento. Então, com aqueles dados ali naquele formato matricial, uma CNN, um treinamento adequado, né, lógico, foi capaz de ter resultados interessantes também para esse tipo de trabalho aqui. E pensando além, a gente pode utilizar também esse tipo de CNN não só para problemas matriciais, mas problemas vetoriais. Também pode ser utilizado CNN, um vetor. A gente vai ter um filtro também em formato de vetor. E isso aí também, hoje em dia, está sendo bastante utilizado para fazer classificação, identificação de problemas de séries temporais. Eu já vi alguns trabalhos com relação a isso também. Mas se a gente tiver algum problema que pode ser construído, mapeado com formato de vetor, a gente pode aplicar uma CNN também. Vai depender da construção, da modelagem daquele problema ali. Se a gente pensar agora em uma estrutura 3D, também já tem pessoal trabalhando com coisas aí em 3D, utilizando CNN, mas aí já é coisas mais complexas, também não tenho muita informação sobre isso, não. Mas a gente vai pensar que é o seguinte, eu estou saindo de um espaço bidimensional, uma imagem, e estou indo para um espaço tridimensional ali para utilizar a CNN, basicamente isso. Mas, no geral, era isso que eu tinha aqui para apresentar para vocês, esse conceito inicial aí da convolução, como é que a gente pode utilizar esses tipos de sistema, né, para fazer essas classificações por imagens, e além um pouquinho também pensando nos problemas aí para serem utilizados dentro da própria engenharia elétrica. Aí eu achei interessante esse trabalho que eu encontrei justamente para tentar despertar o interesse de alguém que tiver interesse em, não sei, continuar, dar uma pesquisada a mais, entender, tentar trabalhar em cima disso. Acho que é legal. Eu vi que tem o pessoal que trabalha na linha de inteligência artificial aí, né? É um caminho também que o pessoal pode dar uma despertada, quem sabe. Então, é isso aí, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição aí para responder.
Alguém tem alguma dúvida, gente? Olá. Alô. Vamos lá, pode fazer a pergunta, André. Certo. Então, vocês estão me escutando? Tanto André que a gente se confunde. Vamos falar. Almeida versus André, deixa eu te perguntar. Você, no seu currículo, na sua apresentação, né, inicial, falou que você tem um conhecimento um pouco da linguagem Java também. E eu estava estudando um pouco sobre aplicativos recentemente. Eu estava querendo saber se dá para implementar utilizando a linguagem Java, essa CNN, se é muito complexo, se, por exemplo, os recursos, né, de tempo de processamento permitem essas coisas assim. Bom, Java, tem um tempinho que eu não mexo com Java, viu? Vou ser sincero. Mas o que o pessoal usa bastante hoje em dia para fazer esse tipo de programação é Python. É possível, mas eu vejo muita gente falando que é muito mais complicado trabalhar em Java e em C++ também com esse tipo de processamento. Acho que o C é até mais utilizado do que o Java para mexer com isso daí. Especificamente o Java para esse tipo de uso aí, eu não vou saber te dizer com muita certeza com relação a isso. Se é muito bom assim ou não. Mas o que é bastante utilizado mesmo é Python. E depois eu creio que o C++. Tá certo, amigo. Obrigado. É porque assim, tem muita coisa nessa linguagem de programação que a gente faz, não sei, lá, em 3, 4, 5 linhas de código, que com Python a gente faz com uma linha só. Então facilita bastante a programação. E o pessoal que tem por trás disso daí, né, desenvolvendo, criando bibliotecas, é muito, muito grande para Python. Então é possível, por exemplo, fazer um aplicativo aí para Android utilizando a linguagem Python também, né? Normal. Você pode desenvolver o seu modelo ali em Android e depois converter isso, ou em Python, depois converter isso aí para rodar junto com o Android, né? Tá certo. Uhum. Valeu. Valeu. Alguém tem mais alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Stefânia, André. Posso falar, né? Tá Pode sim, professor. Vai lá, estamos te ouvindo. Não, que é isso. Primeiro parabenizar aí o trabalho, a apresentação do André, certo? Tá muito boa. Os alunos aí que tiveram a oportunidade de apreciar também a apresentação, despertar esse interesse também por essa área, né? Que é o que está em voga hoje, diminuir os custos e otimizar dentro da empresa. Oportunidades de trabalho, oportunidades de serviços também, né? Não precisa você estar dentro da empresa para oferecer. Você chega na empresa, você está com problema assim, eu soluciono para você, é tanto, e pronto. Então, isso daí é muito importante. A gente teve aí um ciclo de palestra de empreendedorismo também, né? Para despertar também os alunos para essa área. Então, essas aplicações, assim, é o que há, né? Então, é o futuro, digamos assim. Hoje, eu não consigo mais ver um pessoal da engenharia, seja qual for, sem ter um pé dentro da programação, sem ter um pé dentro da parte de inteligência artificial, sem ter um pé dentro dessa parte de visão computacional, aprendizado de máquina. Então, assim, a ideia é isso mesmo, certo? Só respondendo também, complementando a resposta do outro André que perguntou, né? Então, tem biblioteca para tudo hoje, né? Então, assim, seja qual for a linguagem, pode procurar que tem biblioteca para visão computacional, para tudo, né? Então, é muito... Tem que ver o que é que você quer realmente, o que é que você facilidade e habilidade de desenvolver, né? Então, isso daí é importante. Bom, eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao... Você usa algum critério para definir futuramente o número de neurônios da sua rede? Assim, eu cheguei à conclusão que é tantas camadas e tantos neurônios. Qual foi o critério? Foi teste, ou foi de um chute, ou não testou? Testei um, deu certo, ficou, tá entendendo? Certo. Vamos lá. Quando a gente está falando desse tipo de rede de convolução, né, para tratar basicamente imagens, a gente vai precisar de uma rede muito complexa de ser construída. Então, tentar fazer isso do zero é meio que bem difícil mesmo. A gente vai botar um sistema ali para treinar, ele praticamente vai dar uma resposta aleatória para a gente. Por quê? A gente precisaria de muito tempo de processamento, muitos dados para poder alimentar esse sistema, e ainda assim pode ser que isso não chegue em nenhum resultado adequado ali para a gente.
o que realmente acontece quando a gente está falando especificamente de imagens? A gente utiliza modelos que já foram pré-treinados ali, a gente pega a base, a estrutura de uma rede, que já foi pré-treinada para classificar, fizeram parte de desafios validados mesmo na literatura, nos problemas mais complexos aí, e essas redes já são validadas que elas têm capacidade de extração muito grande, de extrair, assim, características dos dados. Então, o que a gente faz? Eu monto a base em cima daquela estrutura e vou ajustando o que for necessário para o meu problema. Então, minhas camadas de extração de características. Eu pego a base daquela rede que já é conhecida, e a gente vai ter várias aí, a gente pode utilizar mais de uma para fazer a comparação, e em cima disso eu vou ajustando, como você falou, os parâmetros, basicamente, da etapa de classificação. Então, a camada de extração da CNN, ela já vai ser suficiente para extrair muita coisa dos nossos dados. Quando a gente chega na camada de classificação, a gente consegue ter um trabalho ali de fazer uma avaliação, algumas mudanças não tão exageradas, mas a gente consegue fazer algumas alterações e ter essas avaliações aí. Não tem um valor, um número assim que a gente pode dizer, com tantos neurônios você consegue resolver o problema. Basicamente, isso aí vai depender de cada caso. Mas, no geral mesmo, é isso que acontece. A gente tem que ir testando, observando, fazendo as comparações necessárias para tentar entender qual vai ser o melhor modelo para a gente. E com isso a gente vai ter que fazer avaliações dos dados, não do treinamento, mas dos nossos dados lá de validação e teste, para a gente chegar numa informação que vai dizer, aquela rede, para a gente, está ok, ela consegue fazer uma generalização do que eu estou querendo. A gente não tem como dizer de cara, de início, quantos neurônios eu vou utilizar, quantas camadas eu vou ter, porque isso a gente vai ter que ir testando durante o processo mesmo. Ótimo, obrigado, André. Em relação a isso, às vezes a gente até brinca lá no horas cadeira, né? Então, quantas horas cadeira foi pego para resolver o problema, né? Então assim, eu sei que dá trabalho até ajustar tudo e deixar redondinho, né? Todas as possibilidades também é algo praticamente impossível, porque quantas possibilidades a gente pode ter? Quando a gente tiver, então... isso aí vai depender muito do problema da imagem, do processamento. A segunda pergunta era referente ao seu trabalho lá você falou do mestrado e tal, que foi um caso aplicação, né? Você chegou a embarcar ou a imagem ficou processando com o computador lá na salinha, só vinha a imagem da câmera e tal? Não. Como foi que aconteceu isso? Eu construí o modelo, né? A gente fez treinamento da rede, a gente testou, avaliou, e depois dessa etapa a gente foi a campo mesmo para testar aquela rede já rodando no script em Python mesmo, fazendo a leitura da webcam e processando aquela imagem que eu estava carregando em tempo real da webcam, jogando na rede e avaliando aqui em tempo real a classificação do que ela estava fazendo a leitura. Não está embarcado no sistema de inspeção ainda, porque o sistema não está pronto. Mas a ideia é que isso depois seja acoplado. Ótimo. Pois é, eu vi uma aplicação parecida que era de classificação de couro, acho que o pessoal é couro de gado, e castanhas também. Diz que castanha não é bem minha área também, mas tem 7 tipos de castanha. Então ele classificava tipo 1, tipo 2, tipo 3. Classificação também de garrafas, né? Então, quebrada a pontinha. Assim, essa parte de visão, aplicação na indústria, as indústrias que não estão atentas a isso, daqui uns dias estão para trás, né? Então, assim, a indústria 4.0 está aí, e essa internet das coisas, essas informações, essa tomada de decisão, quanto mais, digamos assim, sem intervenção humana, melhor, né? A máquina se vira, ela classifica, ela resolve e no final tem um produto bem interessante. Pois, André, parabéns aí pelo trabalho, espero que desperte aí os meninos aí que estão ouvindo. Espero que o pessoal tenha gostado também. E possa futuramente estar buscando aplicar também e te procurando em relação ao trabalho, um futuro em algum, assim, é sempre a possibilidade, né? Então, assim, aplicações não falta. Também que tiver alguma dúvida, poder mandar uma mensagem depois, alguma coisa do tipo, pode ficar à vontade. Tranquilo. Obrigado, Estefânia. Está aí aberta aí para o pessoal fazer mais perguntas e parabéns.
Obrigada, professor Clemilson, sempre interagindo conosco, eu fico muito feliz. Eu tenho só uma pergunta. Como o seu mestrado, ele é profissional, tu tem pretensão aí para a área acadêmica ou permanecer no mercado? Bom, o mestrado profissional nosso, né, dá essa possibilidade para a gente. Tem a mesma validade de um mestrado acadêmico normal. No momento, eu estou preferindo seguir nessa linha do mercado e para dar sequência nesses trabalhos também. Mas no futuro, quem sabe eu tenho essa vontade também de entrar na parte acadêmica. Até porque eu dei aula ano passado como professor substituto e lá despertou também essa vontade depois mais para o futuro, né? Legal. Alguém tem mais alguma dúvida, gente, para questionar, alguma coisa para contribuir? Fale agora ou cale-se para sempre. Cale não. André, coloque teu e-mail aqui para o pessoal poder ter acesso, porque assim a gente vai divulgar a gravação, né? E aí é sempre bom ter esses contatos. Tá no slide também. Pronto. Ô, Stefânia, Sim, professor Clemilson. só para complementar, eu esqueci de fazer a propaganda também, né? Lá no nosso curso de Engenharia Elétrica, nós temos como optativa, né? Quem sabe futuramente, com a reformulação do currículo, a gente coloque ela como obrigatória, né? Que é a disciplina de inteligência computacional, que a gente tenta abarcar aí a parte de redes neurais, fuzz, algoritmo genético. Claro que não dá para ver tudo, né? Mas a gente tenta dar aquela introdução para pelo menos... Eu vou colocar o link aqui também do mestrado lá para quem tiver interesse. Pronto, ótimo, porque essa área vai se aprofundando, ou se o cara vai querer fazer um TCC, fazer um estudo em iniciação científica, ou então no mestrado mesmo, ele vai tentando se aprofundar mais um pouco, porque a área é muito vasta, né? Então, é só essa... E até mesmo, professor, até uma parceria aí com os conhecimentos do Almeida, né? Porque tem 3 André, eu vi aqui agora, são 3 André aqui na sala. Então, os André estão dominando tudo. Os André estão dominando aí, ó. Para a gente poder fazer uma parceria pelo conhecimento que ele tem, né? E ver o que pode despertar nos nossos alunos e a gente colocar isso para andar, já que a gente tem um grupo de pesquisa que trabalha com redes neurais, algoritmos genéticos, né? E agora a ideia da gente, mesmo nessa pandemia, ainda mais nessa pandemia, eu coloco assim, é de a gente ampliar os horizontes, aproveitar que estamos em casa para não ficar só vendo televisão, né? Claro, a parte teórica é importante, mas a prática, que é colocar o negócio para funcionar, é bem interessante também. Os problemas, assim, tá tudo rodando bonitinho, aí você vai para a prática até deixar o negócio... E aí essa experiência, essa outro ponto de vista aí, né? É bem interessante os nossos alunos terem um histórico, ter uma bagagem, assim, também de contos ou de história mesmo, né? Nada de relevante, né? Quais são os principais problemas enfrentados. Eu tenho certeza que uma coisa foi simular, outra coisa foi colocar a câmera para funcionar, como lidar com o computador e deixar ela dizendo, tá bom, tá ruim, tá hora de falar isso aí. Assim, depois de todo o trabalho da rede, deixar isso assim, tá funcionando, eu tenho certeza que dá trabalho. É outro tempo de novo, né? Exato. Aí, citando o que Stefânia falou no instante, com relação a computação genética, coisa do tipo, tem até muitos trabalhos que o pessoal... Assim, eu não tenho muito conhecimento dessa parte de genética, né? Mas já vi alguns trabalhos que o pessoal utiliza a própria computação genética para definir a estrutura da rede lá, com relação ao que o Clemilson perguntou mais cedo. Definir quantos neurônios vai ser preciso, quantas camadas. Tem muita gente que utiliza essa junção aí dessas duas técnicas para poder tentar chegar numa estrutura mais adequada, mais ideal de um modelo de uma rede também. São trabalhos até bem interessantes também. Porque é bem difícil chegar a uma conclusão de dizer, ó, o ideal é tantos neurônios e tantas camadas. Então, como saber isso? Então, aí vai outros métodos de busca, que entra o algoritmo genético para tentar ali dar uma busca para você, fazer testes e tal, aí não deixa de ser uma busca, né? Então é na tentativa também, né? Então, assim, você não garante que é a melhor solução, mas está me satisfazendo a solução, né? Então, é isso mesmo. E se resolver o problema, para a empresa que está utilizando aquilo, também não vai querer saber se a
é a solução 100%. Se resolver o problema deles, tá ok. É o que eu sempre digo para os meninos, né? Você está engenheiro para resolver problema, a empresa te paga para resolver problema. Se você está lá e não consegue resolver problema, não está servindo, né? Então, você é pago para resolver problema. Se está resolvendo, ótimo. Continue. É isso mesmo. Almeida, o Lima quer fazer outra pergunta. Vai pelo sobrenome. Não, mas na verdade o professor Clenilson já acabou respondendo já em parte, né, o que eu ia perguntar. Era isso, como você pode, por onde buscar um modelo, né, já que você tem que partir de um modelo, né, para você treinar essa rede, por onde você começa a buscar, por exemplo, você quer construir uma rede aí, convolucional, né, preparar uma rede convolucional para detectar algum problema, sei lá, melanoma, câncer de pele, por exemplo, né? E aí você vai procurar um modelo para você dar início a esse projeto onde, por exemplo, você começa por uma pesquisa, gente que já desenvolveu com essa parte, se não tiver, o que acontece? A construção desses modelos aí de rede neural, muitas das vezes é bem empírico mesmo. O ideal é que você conheça bem o seu problema inicialmente, para a partir disso você tentar ter uma ideia de qual a estrutura de modelo ali, qual a complexidade você vai dar para aquele sistema para tentar entender aquele problema. É tipo um exemplo bem simples mesmo que a gente pode imaginar. Sei lá, eu tenho um problema lá de uma dimensão apenas, um problema linear, uma reta, e eu não vou construir uma rede neural complexa com 10 camadas, com 10 neurônios, vai ser um exagero, não vai ter necessidade. Como a gente viu lá inicialmente com relação ao neurônio, um neurônio só ele é um processo linear. Se eu adicionar alguns neurônios a mais ali, a gente consegue inserir algumas complexidades. Então, a depender do seu problema, do conhecimento que você vai ter do problema, você vai ter uma ideia de quão complexa a sua rede precisa ser para entender aquilo ali. Tá certo. Obrigado, Dé. Gente, hoje o povo fez pergunta, gostei. Alguém mais? Um exemplo que eu posso citar aqui, dentro do mestrado mesmo também, tinha um outro trabalho que o pessoal estava resolvendo lá, que é para fazer avaliação da umidade de minério nos portos lá no sistema deles. Então, eles já tinham uma metodologia, uma equação, um sistema para definir essa umidade. Aí, um dia, um professor lá também me perguntou se era possível utilizar a rede neural para fazer isso daí. Aí, beleza. A gente fez uns testes lá, eu ajudei ele também, né, a montar, construir, passei para ele como é que era uma rede neural, ensinei o básico também para ele poder entender, e a gente definiu o modelo inicialmente, sem nenhuma avaliação assim muito criteriosa do que poderia ser ideal. Aí depois disso, o que ele fez? Ele começou a fazer algumas alterações por conta mesmo, digamos, criou uma rede com uma camada intermediária apenas, mas ele definiu, quero fazer um teste com 6 neurônios, 8, 10, 12 e 16. E foi testando dessa forma. Ele definiu os parâmetros que ele queria, que ele achava que poderia ser ideal, testou todos, e depois disso ele ficou com o que teve o melhor resultado. Mas, no geral, a gente tem que entender também a complexidade do problema para tentar definir uma solução adequada aí. Para esse exemplo, se ele colocasse mais camadas, ele até fez, se eu não me engano, com 2 ou 3, e o resultado praticamente foi o mesmo do resultado de uma camada. Então, o que é melhor? Ter 3 camadas, que vai me dar o mesmo resultado de uma camada, para um processamento, uma camada vai ser muito mais ideal, porque o processamento vai ser muito menor. E o resultado é o mesmo, então. Bom, só, já que estamos aí nas discussões, né, Stefânia? Sim, professor, pode ter vontade. Também complementando a resposta do André para o André Lima, né? Enfim, do André. Pois é. Assim, o que o André quis falar também aí é que o problema, a solução do problema vai depender muito do seu problema, né? Aí quando o André Lima pergunta por onde começar, aí o ideal é começar com alguns exemplos que já existem, né? Vai testando, vai vendo como é que funciona, tenta melhorar ele para ver se dá, certo? Porque é o seguinte, nem pode ficar neurônios de menos,
porque não vai aprender, e nem pode ficar neurônios demais, porque vai decorar, né? Então, tem que achar esse meio termo, o número de camadas. Então, tudo isso daí depende de um estudo detalhado do seu problema, né? De quão complexa é a sua imagem nesse caso aí, né? Ou abstrair até a imagem de quão será o problema da sua rede neural aprender essa questão, porque quando o André fala de convolução, é só uma forma de tentar simplificar mais para a rede neural, né? Porque vai ficar você falou 10 mil, foi 70 mil neurônios, então, assim, um computador para processar isso, para aprender, para embarcar. Imagina depois você ter que colocar isso aí dentro do microcontrolador, tanto de pesos de que você vai ter que ir, uma matriz gigante, né? Então, fica quase impossível colocar ali, né? Então, é uma forma de... o seu problema, vai depender muito do seu problema, falar a verdade. Então, assim, começa com os exemplos, começa vendo como é que funciona, quais as propriedades, o que é que se ajusta melhor para o problema para poder chegar a essa conclusão, né? Porque é um cuidado que a gente tem que ter muito, neurônios, nem de mais nem de menos, porque senão colocava logo o máximo que fosse e pronto, né? Resolvia tudo, né? Uma rede neural genérica, né? À medida que ele foi estudando também, o André Lima, ele vai perceber que esses pesos, né, que é o treinamento da rede, vão mudar de acordo com o tipo de imagem, né? Então, se está tratando um tipo de imagem, é uns pesos que está configurado, que a rede aprendeu. Se for outra imagem, é outros pesos, né? Então, quando o André fala do processo dele de exemplo do mestrado e fala de um problema de pele, então, são pesos diferentes. Não é que a rede vai resolver os dois problemas, né? Muito provável ela não responder, só respondeu porque ela foi treinada. Não respondeu os dois, né? Ela vai dar um resultado porque vai ser um cálculo ali que vai acontecer, um pensamento matemático ali por trás, mas a resposta justamente, não vai ver nada. Justamente. Então é nessa ideia aí que eu acho que o André Lima estava curioso aí de... Então essa era só um complemento aí. Eu tenho um questionamento. Assim, para essa parte de rede neural, eu vi na graduação, então eu sou bem leiga para essas coisas. E ainda mais aí eu me coloco na posição dos alunos aqui que estão no terceiro, quarto semestre e que se empolgaram nessa situação. Qual exemplo a gente poderia pegar de forma prática, mais simples possível, para tentar reproduzir? Como um exemplo mais simples possível com relação ao que a construção de uma rede dessa? Sim. Bom, vamos pensar aqui como um exemplo que eu estava citando anteriormente ali para o outro André. Se eu tenho lá um problema que me diz que é uma reta. Então, se eu quero uma rede neural para entender aquele problema ali, eu vou precisar, digamos, um neurônio vai me dar uma equação linear, então eu posso chegar em uma equação de um problema de uma reta. Então, por que eu utilizaria uma camada, um sistema que vai ter 3 ou 4 neurônios, que já vão ser coisas além daquela reta ali, e quando eu aplico isso em outros dados que não fizeram parte do treinamento, aquela curva que está saindo daquela equação com vários neurônios não vai ser algo que vai ficar muito próximo de uma reta para mim. Então, ele acaba não entendendo o conceito ali daquele problema que eu estava aplicando, e ele fica algo muito mais, como pode dizer, fora daquele processo ali que eu estou tentando entender. Ele acaba não generalizando bem para aquele procedimento que eu estou querendo que ele aprenda. Ele aprende outras coisas ali muito mais complexas, mas quando eu pego aquilo para generalizar, ele acaba não entendendo. Ou seja, respondi o problema ou não? Ou seja, a professora Stefânia senta e vai estudar. É complicado demais. Não, é umas horinhas de cadeira. Não, também assim, é complicado assim no sentido que até entender, né? Mas essa questão da imagem, né, da convolução e tal, na realidade vai cair na rede neural no final, né? O que ele está tentando é só simplificar ou, digamos assim, fazer uma transformação nos dados, chamar de dados as imagens, né? Só para tentar diminuir ali, empacotar isso dali, para poder depois, quando a rede neural aprender, ele tem que desempacotar para ver de novo o que deu, né? Então, assim, ele empacota, treina a rede, depois mostra o negócio empacotado
e depois de treinar, mostra os dados, aí que ela dá uma resposta, tem que desempacotar para ver o que é, entendeu? Então, assim, é só uma forma de reduzir os dados. Então, assim, acaba sendo, no final das contas, acaba sendo um estudo de redes neurais. Então, o que o André falou aí, Stefânia, é que tem que começar do início, né? Uma reta, coisas poucas, né? Um sistema linear, um sistema não Mas linear, vai que testando, vai problema aprendendo. de portas lógicas da Shoda aí e tal, enfim. Isso. Aí depois é que vai, digamos assim, aumentando a complexidade, né? Mas é nesse nível aí mesmo, não tem outro caminho não. Tem que começar do zero mesmo, né? Um exemplo perfeito que você colocou são as portas lógicas mesmo. Eu vou Entendendo estudar. esse conceito inicial, aí a gente consegue tirar esse problema dessa parte e aplicar isso em outros problemas. Eu vou estudar, viu? Para depois a gente continuar essa conversa, porque tá só conversa de especialista aqui. Alguém tem mais alguma pergunta, gente, para poder fazer para o André Almeida? Vinícius pergunta aqui, ó, por onde estudar? Tem algumas referências consolidadas? Bom, referências sempre vai ter, né? De livros, coisas do tipo. Mas na internet também, no Google e da vida, o que bem tem vai ser material disponível e bom para estudar. Mas aquela coisa, a grande maioria também do conteúdo disponível vai estar em inglês. Então, isso aí também já é um fator para a gente poder já desenvolver uma outra habilidade, né? Para entender de forma mais simples essas É obrigação hoje do aluno ser bilíngue. Com certeza, com certeza. Hayek aqui, ó, André Lima citou e Hayek é bom. É um livro bem complexo mesmo, mas é bom, muito completo. Tem outros livros muito simples também, muito bons também, da gente poder aprender. Mas, assim, no geral, é bom a gente ter ali uns 2, 3 livros e o resto é praticando mesmo. O latim também é muito bom, galera. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para Almeida? Eu vou colocar um outro aqui, que é muito bom também. É esse autor aqui. Acho que eu não escrevi errado. Não. Deixa eu pegar o nome correto dele aqui, que eu boto no chat aí. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ficar à vontade. Pronto, agora o nome está certo. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para Almeida? Aproveite, nós estamos com um especialista. Quem cala, consente. Pronto. Almeida, eu agradeço de coração pela tua participação, pelo convite aceito pelo professor Ricardo. Eu que agradeço também o convite. Sabe? Nos sentimos agora aqui vangloriados pela sua expertise, né? Ainda mais você conversando aí com o professor Clemilson, eu fiquei aqui embasbacada, né? Vi que eu realmente preciso aprender. E aos demais, busquem aprender redes neurais, convolução aí, ó. Professor, para essa parte de convolução que o professor Ademário mata pau. Então, corre atrás. E redes neurais, algoritmos genéticos, nós temos aí o professor Clemilton, né? Então, vamos lá, galera. Almeida, você quer falar mais alguma coisa? Não, quero mesmo só agradecer o convite. Agradecer a oportunidade muito interessante, muito bacana poder fazer parte, né? Contribuir um pouquinho com um pouquinho de conhecimento aí. Esses momentos, esses acontecimentos aí são muito, muito interessantes. Tanto para quem está aqui ensinando, passando um pouquinho de informação, quanto para quem está do outro lado e aprender. Muito bom mesmo. Obrigada, então. Pessoal, quero convidá-los agora para ir para o Café Elétrico, onde está tendo nosso último encontro, né, do empreendedorismo com a professora doutora Janaína Ferraz, que já foi nossa amiga de trabalho, né, e professora de alguns aqui. Então, vamos lá agora para o Café Elétrico, prestigiá-la e aprender um pouco a mais sobre empreendedorismo. Almeida, muito obrigada. Aos demais que estão aqui, agradeço pela presença
e espero contar com vocês para semana que vem, né? Semana 4, onde teremos várias palestras super interessantes de estudo de ana-rede, a otimização, a estudos de máquinas com CNC e engenharia biomédica. Nós temos muito tema interessante para a semana que vem. Logo mais tarde, estou mandando a programação para vocês. Um beijo no coração e espero encontrar vocês no Café Elétrico agora. Valeu, gente. Até mais.